nesta aula, vamos trabalhar com a função exponencial, tá? Então, definição de uma função exponencial. Então, denomina-se função exponencial de base a uma função f de R em R, com exceção do zero, e todos os números somente positivos, tá? Não negativos, né? Definida por f de x igual a elevado a x, ou podemos escrever também y igual a elevado a x. Com relação a esta base, ela deverá ser maior do que zero e diferente de 1. Já vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco, tá? Exemplos de função exponencial. Aqui eu tenho uma função exponencial f de base 3. Outra função aqui de base 5. Base 1/2. Base raiz de 2. E base aqui 4/10, tá? O gráfico de uma função exponencial tem esta curva aqui, ok? Bem, então agora vamos falar um pouquinho das restrições à base, tá? O que vem a ser essas restrições? Uma garantia de existência desta função exponencial no conjunto dos números reais. Então, vamos ver a primeira condição. A nossa base A, ela deve ser um valor somente positivo, ou seja, maior do que zero. Então, se o nosso A for menor do que zero, não podemos garantir que esta função A elevado a x pertença aos reais. Exemplo, imaginem que vocês tenham uma base igual a -8 e vão elevá-la a um expoente x 1/2, tá? Então, isso aqui eu posso transformar para uma raiz quadrada de -8, que não existe dentro do conjunto dos números reais, porque eu não tenho dois números aqui que multiplicados resultem em -8, certo? Agora, a outra condição é que a nossa base seja diferente de 1. Se o A for 1, se a nossa base for 1, olha o que a gente vai ter. 1 elevado a x. E 1 elevado a x sempre será 1 para qualquer valor de x pertencente ao conjunto dos reais. Posso colocar aqui 2, 3, 4, 5, não interessa. Como a nossa base é 1, elevado a qualquer valor de x aqui dentro do conjunto dos reais, o resultado dessa potência sempre será 1. Então, a função, ela não é chamada de exponencial, pois irá coincidir com uma função constante igual a 1, que tem esta curva aqui no gráfico, ó. É uma reta paralela ao eixo x, tá? Então, não esqueçam, em uma função exponencial, a base, que a gente está representando por A, é sempre maior que zero e diferente de 1. Bem, gráfico da função exponencial. Vamos para o primeiro caso, que é quando temos uma base maior do que 1. Vamos trabalhar com esta função f de x igual a 2 elevado a x. Então, nossa base é 2, que é o valor do A, e é um valor maior do que 1. Então, vamos colocar aqui as informações na tabela e atribuir valores para x. -2, -1, 0, 1 e 2. Então, nós vamos substituir esses valores de x aqui na nossa função f, que agora eu escrevi como y igual a 2 elevado a x, tá? Então, eu vou ter base 2, só vou trocando aqui os valores de x, ó. Quando o expoente é negativo, eu inverto essa base e o expoente se tornará positivo, né? E daí eu elevo ao quadrado e vou ter 1/4. 2 elevado a -1
Mesma coisa, inverto a base e o expoente se torna positivo, 1/2. 2 elevado a 0, que será 1. 2 elevado a 1, que será 2. E 2 elevado ao quadrado, que será 4. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Então, vejam, marcando esses pontos no gráfico, né? Menos 2 e 1/4 aqui, menos 1 com 1/2, 0 com 1, 1 com 2 e 2 com 4. Nós podemos desenhar a curva que representa esta função, ok? Esta função exponencial, ela é crescente, justamente porque o valor da base é um valor maior do que 1. Então, sempre que aumentamos os valores de x, ó, os valores de x eles foram aumentando. Os valores correspondentes de y aumentam. Então, nós temos uma função crescente. Ok? Ó, vou aumentando os valores de x e, consequentemente, os valores de y também vão aumentando. Muito bem. Então, agora vamos continuar aqui com o gráfico da função exponencial, tá? Só que agora nós vamos pegar uma base que está entre 0 e 1. Então, nossa função será esta aqui, ó. A base é 0,5, 1/2 elevado a x. Da mesma maneira, vamos construir uma tabela, determinar alguns valores aqui para x, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Substituímos aqui, nesta função, que eu já escrevi como y igual a 1/2 elevado a x, e desta forma encontraremos os valores de y. Então, 1/2 elevado a menos 2, inverto a base, que é 1/2, vai ficar 2 sobre 1, e elevo ao quadrado, 4, 1/2 elevado a menos 1, 2, 1/2 elevado a 0, 1, 1/2 elevado a 1, 1/2, e 1/2 elevado ao quadrado, 1/4. Notem que esta tabela, ela ficou com os valores aqui contrários ao da anterior, tá? Vamos posicionar esses pontos agora no plano cartesiano, ó. Menos 2 com 4, tá aqui meu primeiro ponto. Menos 1 com 2, tá aqui nosso segundo ponto. 0 com 1, então, novamente, a função está intersectando o eixo y em 1. 1 com 1/2 e 2 com 1/4. Então, a nossa curva, ela tem esta aparência aqui, tá? Observe. Esta função exponencial é decrescente. Por quê? Porque o valor da base está entre 0 e 1. Sempre que o valor da base estiver entre 0 e 1, a função será decrescente. Então, ó, sempre que aumentamos os valores de x e os valores de y correspondentes diminuem, nós teremos uma função decrescente, tá? Ó, eu aumento x e, consequentemente, os valores das imagens vão diminuindo, é fácil perceber aqui na nossa tabela, tá? Bem, conclusões. O domínio da nossa função exponencial é o conjunto dos reais. O contradomínio é o conjunto dos reais, com exceção do zero e somente os valores não negativos, que são os valores positivos. A imagem também. Percebam aqui, tá? Que o gráfico é uma figura chamada curva exponencial e que passa por 0 e 1. E o gráfico não toca o eixo x e não tem pontos nos quadrantes 3 e 4. Então, olha aqui o gráfico da função exponencial crescente. Então, ele pega o primeiro quadrante e o segundo quadrante. Ele vai continuar aqui infinitamente sem tocar no eixo x, tá? E não passa, não tem pontos no terceiro e no quarto quadrantes. Olha aqui a função exponencial decrescente, ó. Não toca o eixo x, está no primeiro e segundo quadrante, então não tem pontos no terceiro e no quarto. Também corta o eixo y no ponto de ordenada 1, tá?
Só que essa aqui é a decrescente. Se eu traçar retas paralelas aqui, ó, elas vão cruzar o nosso gráfico em apenas um ponto. Então, isso é característica de uma função injetora, tá? Mais um detalhe, quando o contradomínio é igual à imagem, nós temos uma função sobrejetora. Então, o gráfico de uma função exponencial, ele sempre será o gráfico de uma função bijetora. E a função exponencial é ilimitada superiormente. Então, agora eu vou mostrar para vocês a translação de um gráfico de uma função exponencial, tá? Então, a função exponencial que nós vamos trabalhar e transladar é essa função g de x igual a 2 elevado a x. Como a nossa base é maior do que zero, ó, nosso a vale 2, tá? A nossa função, ela é crescente, ok? Bem, então, o que vai acontecer com essa função, né? Se eu acrescentar unidades aqui, ó, que eu vou chamar de k, positivas ou negativas. O que vai acontecer com o gráfico, né? Então, vamos observar. Inicialmente, eu não vou fazer modificação nenhuma, então o nosso k vale 0, tá? E a nossa função f de x estará exatamente na mesma posição graficamente que a função g de x, ou seja, elas serão iguais, tá? Então, representando a mesma curva. Agora, eu vou substituir o k por 1. Então, eu vou acrescentar uma unidade nessa função g de x aqui, ó. O que vai acontecer lá no gráfico? Observem. A nossa função original, g de x, ela foi transladada uma unidade para cima e está intersectando o eixo y agora num ponto de ordenada 2, tá? O que é importante vocês observarem aqui? A função g de x original, ela está quase encostando no eixo x, mas ela não encosta, tá? A função transladada, f de x, ela estará quase encostando em uma reta, ó, paralela ao eixo x, cuja equação é y igual a 1, porque ela intersecta essa reta um ponto de ordenada 1. É como se o eixo x também tivesse transladado uma unidade para cima, tá? Bem, então se eu substituir agora o k por 2, ó, lá do ponto original, que era 1, a minha função agora, ela se locomoveu aqui, transladou no eixo y 2 unidades e foi intersectá-lo, né, no ponto de ordenada 3, tá? O mesmo vai acontecer com relação ao que eu falei do eixo x, né? É como se ele transladasse também, ó, essas mesmas duas unidades. E a função, ela quase encosta em uma reta paralela ao eixo x, que intercepta o eixo y, né, em um ponto de ordenada 2. Então, a equação dela seria y igual a 2, tá? Vamos fazer mais um valor aqui para cá, k igual a 3, ó. Mesma coisa, transladou mais uma unidade no eixo y, né? Então, ele transladou 3, ó. 1, 2, 3 no eixo y. E quase encosta nessa reta aqui, de equação y igual a 3. Ok, vamos voltar à posição original. Pronto. E agora, vamos fazer a translação com valores negativos para o k, né? O que vai acontecer quando eu atribuir ao k valores negativos? Então, meu primeiro valor será menos 1. Observem, o gráfico da função g de x, ele transladou uma unidade para baixo e está intersectando o eixo y aqui em 0, tá? E está quase encostando nessa reta que intersecta o eixo y no ponto de ordenada menos 1. Y igual a menos 1 é a equação dessa reta. Vamos transladar mais uma unidade para baixo, ó. Ele veio agora aqui para o menos 1 e quase encosta nessa aqui, ó, que intersecta o eixo y num ponto de ordenada 2, tá? Mais
mais uma translação aqui para ficar bem claro, ó. Ele encosta em menos 2, mas vejam, da posição original ele transladou 1, 2, 3 unidades para baixo, tá? E quase encosta nessa reta aqui, ó, que intersecta o eixo Y em menos 3, né? Como se o eixo X tivesse transladado essas mesmas 3 unidades aqui para baixo. Então, agora vamos observar este gráfico aqui da nossa função g de x, tá? É uma função exponencial crescente. A base aqui é maior do que 0, mas é diferente de 1, né? Pela condição de existência da base aqui dentro da função, dentro do conjunto dos números reais, né? Então, até poderia dizer aqui que a base é maior do que 1, uma vez que ela não será 0 e também não será 1, tá? Bem, então, essa função exponencial aqui, que é crescente, nós vamos fazer uma modificação nela. Nós vamos duplicá-la, triplicá-la, quadruplicá-la para verificar o que vai acontecer graficamente. Observe então que ao fazer isso, nós teremos uma nova função, que é a função f de x. O que ela será? K vezes a função g de x. E esse k aqui, eu vou trocando os valores para que a gente vá observando o que acontece com o gráfico, tá? Então, olha, quando k é igual a 1, nós temos as funções exatamente iguais, né? Se eu colocar aqui deixa eu só colocar aqui a função f de x, pronto. Se eu colocar um k igual a 0, daí eu não teria essa função vermelhinha, ela estaria aqui paralela, coincidente com o eixo x, tá? Bem, então vamos colocar um k igual a 2, ó. Os valores da função original aqui, verde, g de x, vão ficar duplicados, ó. Essa função, ela não vai sofrer nenhuma translação e nenhuma reflexão, tá? Ela simplesmente duplicou todos os valores da função g de x. Todos os valores ficaram multiplicados por 2, ou seja, duplicados, tá? Se eu multiplicar agora todos por 3, ó, todos os valores dessa função g aqui vão ficar triplicados por 4, quadruplicados, certo? Vamos voltar aqui para o ponto inicial. Agora eu quero que vocês observem se eu tiver um sinal negativo aqui, ó, multiplicando esta base, né? Porque a minha base, ela não pode ser um valor negativo. Mas o que vai acontecer se, por exemplo, eu tiver o menos 1 multiplicando essa base, né? O que vai acontecer, gente, é isso aqui, ó. A minha função, ó, ela vai sofrer uma reflexão em relação ao eixo X. O eixo X, ele é como se fosse um espelho, certo? Olha aqui a função g de x e olha aqui o espelho dela, tá? Aí, se eu continuar aqui multiplicando, por exemplo, por menos 2, além dela sofrer essa reflexão, ela vai ficar com todos os valores duplicados, né? Ó. E assim por diante, triplicados e quadruplicados, ok? Quando for positivo, então, só duplica, triplica, né? E assim por diante, mas não há uma translação e não há uma reflexão. Agora, valor negativo, ó, já eu tenho o eixo X como sendo um espelho, tá bom? É isso.